Olá moçada, beleza? Vamos à Venezuela. Apesar de duas ditaduras com modelos pseudo-democráticos que há muito tempo vêm assolando a Venezuela, a gente tem que dizer que a Venezuela é o quinto maior país da América do Sul. É um país riquíssimo em petróleo e em recursos naturais e é um dos países com uma população relativamente grande, assim, uma população de 29 milhões de habitantes, né, que deve ser respeitada, né? A Venezuela, um pouquinho só para a gente falar da história, em espanhol significa Pequena Veneza. Veneza é uma cidade italiana que é coberta, que está em cima de uma lagoa, basicamente, e ela tem suas ruas cobertas por água. Então você não tem ruas, né? As ruas são pequenas passarelas que perpassam umas às outras. É uma cidade lindíssima, muito diferente, e era uma cidade muito rica. Era um grande entreposto comercial na Idade Média, durante o Renascimento. Então, de Veneza saiu financiamento para muitas das expedições marítimas que atravessaram o Atlântico, saiu financiamento para muitas das obras renascentistas, uma cidade muito importante. Em 1493, quando o Américo Vespúcio e o Alonso de Ojeda exploraram o litoral do atual território venezuelano, encontraram a noroeste, no Golfo de Maracaibo, habitações sobre estacas que lembravam a cidade italiana. Nessa época, o atual território venezuelano abrigava diversos povos indígenas, como os Caraíbas, os Cumanagatos, os Aruaques e os Girajás. Situado na costa norte da América do Sul, o território venezuelano se estende por 912 mil km². É praticamente do mesmo tamanho do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso, aqui no Brasil, na região centro-oeste, ele tem 903.357 km², ou seja, quase o mesmo tamanho, onde se distinguem 4 regiões naturais. A Cordilheira de Mérida, que é um prolongamento dos Andes, o Llanos, que é uma planície imensa, o Maciço das Guianas e a região litorânea. No litoral, na sua porção leste, o litoral venezuelano é banhado pelo Oceano Atlântico. Ali se situam o Golfo de Paria e o delta do rio Orinoco, que é um dos maiores rios da América do Sul, é o maior rio da Venezuela, cruza a Venezuela de ponta a ponta, e tem 2.140 quilômetros de extensão. Em sua porção norte, a costa litorânea se estende sobre o Mar do Caribe, as famosas águas caribenhas, onde se localiza a península de Araia, na qual Cristóvão Colombo, o descobridor da América, aportou em 1498, na terceira expedição que ele fez ao continente americano. Na porção oeste, a costa se prolonga até o Golfo da Venezuela, e ao imenso mar interior, conhecido como Lago de Maracaibo, onde tem muito petróleo. O petróleo é explorado ao longo de todo o litoral venezuelano, onde também existem diversas ilhas, muitas delas habitadas, e alguns verdadeiros paraísos para o turismo. Os Llanos correspondem à região das planícies situadas na porção central da Venezuela, cobertas por savanas e em partes drenadas pelos afluentes da margem esquerda do rio Orinoco. Nos Llanos praticam-se a pecuária extensiva, cultivo do milho, arroz e algodão e exploração de petróleo também, em terra. A região montanhosa, ou a Cordilheira de Mérida, situada a noroeste, a Cordilheira de Mérida faz parte da Cordilheira dos Andes e separa a região do Lago Maracaibo das vastas planícies dos Llanos. É uma região onde se desenvolve a policultura, milho, café, algodão e cana-de-açúcar, basicamente, em sua maioria. E também é uma região de muita exploração mineral. E ainda tem o Maciço das Guianas, chamado também de Planalto das Guianas, ainda de Guiana Venezuelana. É a mais vasta região natural da Venezuela. Situa-se na porção meridional do país, faz fronteira com o Brasil, inclusive. É formada por planaltos e montanhas de diversas altitudes. Com exceção da porção sul, onde existem paisagens de savana, a Guiana venezuelana é quase inteiramente recoberta por uma imensa e rica floresta tropical. É nessa região que está situado o Salto Ángel, a mais alta queda d'água do mundo. O clima predominante na Venezuela é o tropical, com exceção da região montanhosa, a Cordilheira de Mérida, onde predomina um clima de alta montanha.
Foi a partir de 1520 que se estabeleceram os primeiros núcleos de povoamento espanhol no litoral venezuelano. Entretanto, durante os séculos XVI e XVII, a colônia não era vista como importante pela Espanha porque não dispunha de riquezas minerais abundantes, nem de outros produtos capazes de enriquecer a metrópole. Eles estavam procurando ouro, basicamente, né? Ouro, diamantes, prata, pedras preciosas. Isso eles não encontraram na Venezuela, então ficou lá meio largado. A importância econômica da colônia, chamada de Capitania Geral da Venezuela, somente surgiria na segunda metade do século XVIII, quando se deu a implantação das lavouras de cacau e café, apoiadas pela mão de obra escrava africana. Com a prosperidade do comércio cacaueiro, fazendeiros enriqueceram e passaram a questionar o domínio espanhol, aumentando o antagonismo entre brancos crioulos e brancos espanhóis. Branco crioulo era o nome dado aos filhos dos espanhóis nascidos na América, o que despertou um desejo de independência. As primeiras iniciativas nesse sentido ocorreram em 1811, 1812 e 1814, lideradas por Simón Bolívar e Francisco Miranda. O Bolívar é fundamental para a história da Venezuela e para a história de uma parte ali da Colômbia, do Equador. Ele é o grande libertador, né? Ele libertador. Ele é a figura que vai liderar um movimento de independência desses três países, na verdade. Em 1819, com a derrota dos espanhóis, a independência foi obtida e formou-se em 1823 a Confederação da Gran Colômbia, reunindo Venezuela, Colômbia e Equador, os três países. O líder do movimento de independência foi Simón Bolívar, um general venezuelano que, movido pelo sonho de construir uma América de origem hispânica, unida, lutou pela libertação de diversos territórios do domínio espanhol. A população da Venezuela, hoje, bate aí nos 29 milhões de habitantes. Ela só é superada no continente, aqui no subcontinente americano do Sul, pelo Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, quase, pela Colômbia, que tem 47 milhões de habitantes, pela Argentina, que tem 45 milhões de habitantes, e pelo Peru, que tem 31 milhões de habitantes, aproximadamente. A densidade demográfica média é de pouco menos de 32 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, a população se distribui de forma muito irregular no território. Tá? A área mais densamente povoada da Venezuela é justamente a região que a gente conhece como litoral central, onde está a cidade de Caracas, que é a capital, né, entre outras cidades importantes, como Maracay, Valência e Los Toques, que apresentam densidades superiores a 500 habitantes por quilômetro quadrado, cidades bastante povoadas. Tá? A área menos povoada é a do Planalto das Guianas, por causa das distâncias dos centros econômicos e das deficiências nas redes de transporte. Recentemente, o governo venezuelano começou a promover a valorização econômica das riquezas naturais desse território, principalmente de recursos minerais, né, onde vários grupos indígenas vivem há séculos. A composição populacional da Venezuela é parecida com a do Brasil, na verdade, né? Ela passou ao longo de sua história por um processo de miscigenação étnica entre povos indígenas, colonizadores europeus, africanos, imigrantes, principalmente italianos, espanhóis, a colônias portuguesas, cidades como Guanare, por exemplo, uma cidade pequeníssima da Venezuela, que é uma cidade de colonização portuguesa na região. Essas pessoas chegaram ao país, muitos, né, principalmente os italianos, os espanhóis, durante a Segunda Guerra Mundial, ou foram atraídos pelo negócio do petróleo, que depois do fim da Segunda Guerra virou um grande negócio da Venezuela. Com a implantação das ditaduras militares no Cone Sul, né, na Argentina, no Uruguai e no Chile, na década de 70 muita gente também migrou para a Venezuela por causa das perseguições políticas. A atividade agrícola dominou a economia venezuelana do século XVI até parte do século XX. Com a descoberta do petróleo no subsolo da venezuelano em 1922, um produto muito valorizado no mercado internacional, o país integrou-se de vez ao capitalismo mundial, passando de país agrário, exportador, para produtor e exportador de petróleo. O novo cenário atraiu trabalhadores para as zonas petrolíferas e para as cidades, oriundos não só das áreas rurais, mas também de outros países, acelerando não só o processo de urbanização, como o processo de industrialização dessas regiões. Com a taxa de população urbana de cerca de 89% da Venezuela... O que é isso? Com a taxa de população urbana de cerca de 89%, a Venezuela supera a taxa do Brasil, por exemplo, que é de 88%, e a do Chile, que é de 87%. Além de Caracas, Maracaibo, Valência, Barquisimeto e Maracay estão entre as principais cidades do país. Segundo os dados de 2012, a Venezuela era o país que se colocava em primeiro lugar na classificação mundial de reservas de petróleo.
O maior produtor do mundo de petróleo é a Arábia Saudita, mas o país que mais tem reservas de petróleo é a Venezuela. O petróleo é responsável por cerca de 80% do valor das exportações venezuelanas, configurando-se, portanto, como base de sua economia. Com a renda obtida por meio desse recurso, a Venezuela se modernizou, sem contudo resolver a questão das grandes desigualdades sociais ainda existentes no país. E eis aí o grande problema venezuelano. Ele investiu tanto no petróleo que se tornou um país petróleo dependente. E na medida em que o petróleo cai de valor no mercado internacional, a Venezuela entra numa crise sem precedentes na sua história, e há pelo menos 10 anos ela sofre com os desmandos políticos e uma falta absoluta de capacidade econômica para sobreviver. Depende muito do Brasil, por exemplo, na sua alimentação, né, e de outros países que exportam para eles quase tudo. Tá? Além do petróleo, do gás natural, o minério de ferro, a bauxita, o manganês, o ouro, o diamante são explorados no território venezuelano. A Venezuela não é autossuficiente na produção de alimentos para atender às necessidades de sua população, por isso ela importa cerca de 30% dos alimentos consumidos no país, e o principal vendedor de alimentos para a Venezuela hoje em dia é o Brasil. Eleito presidente da Venezuela pela primeira vez em 1998, o político e militar venezuelano Hugo Chávez iniciou um conjunto de mudanças nas instituições do país, na economia, criando mecanismos para concentrar o poder e as decisões nas mãos do Estado. Ele estatizou boa parte das empresas, principalmente as de comunicação, de cimento, os bancos, a siderurgia, etc. Ele aumentou a participação do governo venezuelano na PDVSA, que é a Petróleos da Venezuela S.A., de modo a ter o controle acionário sobre a empresa. Comprou armamentos, aviões de caça e outros materiais bélicos da Rússia e se alinhou muito a países como a própria Rússia, a China, os países que os americanos chamam de eixo do mal, né? Os países que têm uma posição de crítica muito profunda ao sistema capitalista. O projeto de governo da Venezuela, além de divergências internas, afetou as relações internacionais do país, uma vez que as reformas conflitavam com interesses de empresas internacionais e de alguns estados. O Chávez faleceu em março de 2013 e foi sucedido pelo vice-presidente Nicolás Maduro, que deu continuidade à política de seu antecessor, apoiada no que eles chamam de bolivarianismo, né, que está diretamente ligado a uma referência direta e imediata ao grande herói que é o Simão Bolívar. Né? A Venezuela hoje vive um problema sério do ponto de vista econômico, a população tem saído em larga escala, isso gera problemas, tem um problema grave de desabastecimento, né? Eu estou falando isso hoje, em 2020 e tal, não sei como é que vai ser no futuro. Há um embargo comercial em curso promovido pelos Estados Unidos, então eles têm uma dificuldade enorme de comprar coisas, de adquirir produtos. E, internamente há uma insatisfação profunda das classes médias e das classes mais dominantes, mas sobretudo das classes médias com relação ao governo, a essa sequência de governo Chávez-Maduro, porque descapitalizou muito o país e acabou prejudicando muito a iniciativa privada, os pequenos negócios, os pequenos comércios, os profissionais liberais, todos têm sofrido muito nesses últimos 12, 13 anos. É bastante tempo para uma economia, é bastante tempo para você continuar alimentando esperanças em alguma coisa que vai dar certo. Então, a Venezuela vive um dilema profundo, assim, econômico e político há mais de uma década, né? E a nossa vizinha. Então, assim, tudo que acontece na Venezuela resvala de alguma maneira no Brasil, porque a gente tem fronteira de ponta a ponta, né? Guiana com o Brasil e com a Colômbia. Então, é óbvio que suas relações de fronteira são relações importantes. O Brasil precisa estar sempre muito atento com os passos dados pelos seus vizinhos, né? Porque, para o bem ou para o mal, qualquer coisa que é feita na Venezuela nos afeta. E é preciso ajudar a Venezuela a não ser um país em crise permanente, que a população não merece, o destino que ele tem sido imposto nessas últimas décadas. É isso.